Boa noite a todos. Um prazer voltar a casa, revê-los, né? Eu sempre falo da acolhida, do ambiente, tá? Se alguém duvida, fica um tempão fora, que a hora que voltar sente essa acolhida de volta. É muito gostoso, é muito bom voltar, né? É um prazer imenso para o Moacir me ver de novo. Ele não consegue se conter com isso. Nós estamos no capítulo 16, item 5. O João me tirou aqui a minha cola. Mas do Evangelho, né? Servir a Deus e a Mamon. Item 5 para falar sobre a avareza. E vamos lá. E é a parábola do mal rico. Porém, antes, como a pergunta do livro dos Espíritos é sempre mais curtinha, né? E eu acabo, não conta para ninguém, mas eu me perco um pouquinho no tempo aqui do Evangelho. Então vamos passar logo essa parte curta. Questão 42, está no capítulo 3 do livro dos Espíritos. Para quem acompanha ou quem está pela primeira vez, a gente sempre faz o estudo sistemático, que é um estudo sequenciado, né? Tanto do livro dos Espíritos quanto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então tem uma sequência, né? Os expositores vão se alternando, mas tocando, né, uma mesma sequência, né? Um roteiro aí desses estudos. Então quem voltar aqui a casa vai ver a pergunta 43, né? Capítulo 3, sobre a criação, formação dos mundos. Pode-se, ou poder-se-á, conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Por exemplo, a Terra, né? Essa pergunta é endereçada aos espíritos, né? O espírito de verdade, a legião de espíritos que estava ali trabalhando com Kardec na revelação, certo? Abre aspas. Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco seria quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos essa formação se dá, certo? Então, é uma pergunta bem, né, bem profunda, mas a resposta é bem concisa. Não posso te falar, né? E se levar isso a cabo, né, a pessoa está sem juízo aí de tentar adentrar nesse labirinto profundo. O que, né, um tipo de resposta desse nos quer dizer? Que há muita coisa ainda para a gente saber antes de chegar nesses questionamentos, né? Tem coisas que são prioridades, né? Quanto mais o tempo passa, a gente vai vendo que prioridade é o que pega, porque não temos muito tempo. Então, falando em prioridade, ele está falando, olha, primeiro vai aprender a amar o seu próximo e depois você vê quanto... Porque não nos acrescenta muito para o nosso estágio, né? E tem algumas pessoas que vêm com essa dedicação, pesquisadores, cientistas. Estima-se, comentava com o João, né? Nós comentávamos 5 bilhões, 4,5, né? Tem pesquisadores aprofundados nisso, mas acredito que para o nosso bom relacionamento, para o nosso desenvolvimento, nós temos questões mais prioritárias, né? E por isso nós focamos em Evangelho, né? O Evangelho é o nosso arroz com feijão aqui, no qual a gente debate, abrimos discussão, estudamos, nos debruçamos e principalmente tentamos aplicá-lo, né? Indo para o Evangelho, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós estamos no item 5, que é a parábola do mal rico. É uma parábola concisa, certo? Eu gostaria de fazer a leitura dela aqui bem brevemente para a gente poder comentar. Fala assim, ó. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e que se cuidava magnificamente todos os dias. Se cuidava muito bem, magnificamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de chagas, que desejava saciar-lhes das migalhas que caíam da mesa desse rico. Mas ninguém lhe dava nada, e os cães
vinham lhe lamber as chagas. Aconteceu que esse rico que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no inferno. E quando estava nos tormentos, o rico, ele levantou os olhos ao alto e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando, disse essas palavras: Meu pai, tende piedade de mim e envia-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar a minha língua, pois eu sofro de extremos tormentos nesta chama. Certo? Mas Abraão respondeu: Filho, lembrai-vos de que recebestes os bens em vida, e que Lázaro somente recebeu males. Por isso está agora na consolação, e vós nos tormentos. E além disso, está firmado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que aqueles que querem passar daqui para onde estáis não podem, como não se pode passar daí para cá. O rico lhe disse: Eu vos suplico, meu pai, que o mandes à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes dê testemunho, para que eles também não venham para esse lugar de tormentos. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas o rico ainda interpelou: Meu pai, se algum dos mortos for encontrá-los, farão penitência. Abraão lhe respondeu ainda: Se eles não ouvem nem a Moisés e nem aos profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Certo? E encerra aqui tanto a parábola como o item, né? Nós não temos a explicação aqui, nós temos explicação, porque normalmente se funde aqui com a próxima parábola dos talentos, mas o tema nosso é a parábola do mal rico, certo? E se nós formos fazer igual as leituras que a gente faz hoje, né? Se a gente for ler só de manchete, hoje a gente se informa de manchete, né? Não abre texto nenhum. Morreu fulano de tal, não sei que, subiu o índice de não sei das quantas, a gente não dá tempo de fazer nada. Se a gente for só de manchete, parece uma coisa assim, perdão, bem óbvia, né? O rico, que era mau, né? Que não se importou com o pobre, coitadinho, teve o céu, um foi para o inferno, o outro foi para o céu, e assim se encerra a história, pondo muitas vezes uma pecha, né? Na questão da riqueza, da opulência, de que ela às vezes é um pouco mal vista como algo prejudicial, né? E colocando que o pobre, coitadinho, né, sempre é merecedor do céu. Mas será que é assim mesmo que se dá? Será que a parábola se resume a isso? E nós temos que entender também, né, um pouco do contexto, certo? Nós estávamos aí há 2000 anos antes. A forma, como era falada, então Jesus usava essas historinhas, né, falar por parábolas, e nesse momento se remetendo à prática, né, da fé judaica, né, falando de Abraão, céu, inferno, tal, seio de Abraão, expressões judaicas, e falando ali de 2 personagens também judeus, né, que era e os 2 recorriam, né? Um foi para o seio de Abraão e o outro depois recorreu a ele, né? Então ele está direcionando muito um assunto de uma forma, numa historinha, para que esse ensino servisse para aquele momento e também
né, na grandeza do alcance dessa inteligência e desse amor, né, expressado tanto na presença dele e no legado do ensino que ele deixou, que pudesse chegar até os dias de hoje, com muito a se extrair de uma pequena parábola que você lê aí em 2 minutos, né? O conteúdo de aplicação, o conteúdo, né, as tantas possibilidades de reflexão que tem, o expositor aqui que vos fala se sente muito constrangido a extrair pouquíssimo para poder passar, né? Porque qualquer um que for estudar a fundo consegue enxergar vários pontos. E pontos que estão, assim, em ressonância com a abordagem espírita, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente traz aqui, com aquilo que o Espiritismo leva, né, e nos traz de conhecimento, né? Porque a gente vê falando sobre vida futura, um tema que está no cerne né, dos nossos pilares do Espiritismo. Não conseguiríamos entender Deus, entender a bondade de Deus se não fosse a vida futura. E nós temos vida futura falando aqui, né? Que depois de morrer, assim, né? Então ele cita nessa parábola que depois que tanto os dois morreu, tem uma continuidade, né? Seja ela qual for, mas tem uma continuidade. Então há uma vida futura, certo? Tem comunicação dos mortos aqui, porque ele fala para mandar Lázaro, né? Pede para Abraão mandar Lázaro voltar para afirmar, para revelar para a família a situação que ele estava e para eles se alertarem, né? Para eles não caírem naquela condição, certo? Abraão fala que não adiantava, que eles não estavam escutando, nem Moisés não ia escutar, mas ele não fala que não era possível. Então Jesus já estavam falando, né? Meio sutilmente, subliminar, né? Mas ele já estava falando que era possível, né? Ele estava já dizendo para aquele povo e nós hoje conseguimos interpretar dessa forma. Ele fala de ressurreição, reencarnação, mas então ele pega o tema, né? Que a gente sabe que teve as traduções, tal, né? Vem desde lá do hebraico, que veio para o grego, então ficou a palavra ressurreição, mas em contexto é voltar à vida, né? Então, esse tema que ele fala também, ó, nem que voltasse à vida eles não iam acreditar. Então, nessa palavra também está tocando nesse tema, né? Fala de pluralidade dos mundos, né? Eu percebo isso no momento que ele fala que há um abismo, né? Um abismo entre nós e entre vós, né? Aquele que recebeu, né, que foi bonzinho, vamos colocar aqui de uma maneira bem básica, e o que foi malzinho, né? Então um está habitando um lugar mais feliz e há uma distância, há um abismo, então há uma separação. Então as diferenças desses contextos, desses mundos que são habitados, né? E no qual um não pode trocar com o outro. Então está falando assim, e hoje a gente sabe sobre vibração, né? Às vezes quem habita uma região umbralina ou que está fazendo uma expiação, passando, né, aí na erraticidade, né, perto aí dos mundos mais tristes, ele não pode ser levado direto para uma colônia espiritual muito elevada. Por isso existem os postos de socorro para fazer uma transição nisso, porque a vibração é tão intensa, tão elevada, que eles se sentem sufocados. E até mesmo a prisão mental que se há da pessoa que ficou muito presa aos bens terrenos, que a gente está tocando aqui, o leva direto para aquele cenário onde que ele deixou todo ele, né? Onde está o seu pensamento, está seu coração, está você. Então, muitas vezes, esse antagonismo de sintonia acaba nos forçando no caminho para o qual a gente sempre direcionou os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então ele fala sobre essa diferença, essa pluralidade, está contida no coisa. Fala de individualidade das almas, né? Então o tema sobre panteísmo, que todos voltam e viram uma coisa só, né? Se integram a uma coisa só. Não, aqui eles permaneceram com a individualidade
da alma. Fala dos laços e dos vínculos familiares que não se perdem, né? Lá o rico ainda estava ali preocupado com a sua família, né? Mesmo tudo que aconteceu, que ele não ter valorizado, né, ter ido para um lugar de tristeza, ele não queria que isso acontecesse com a família. Então, os vínculos e os laços familiares estão contidos também aqui, né? Sim, para falar um apanhado bem mínimo daquilo que a parábola trata, né? E aí a gente parte para analisar, né? Esse rico, como eu falei lá no começo, né? Se a gente vê esse contexto assim bem simplório, era o mal e o outro o bonzinho, né? Mas será que foi isso realmente o que contou, né? Será que Deus coloca, né, condições diferentes, e essas condições diferentes nos define se a nossa vida, se o nosso caminhar vai ser de felicidade ou não, e se os dois têm condições iguais de alçar felicidade, de alçar planos maiores, né? Então esse rico era realmente mal, né? A riqueza, dá para vincular ela sempre com a maldade, né? A gente sabe que é uma prova muito difícil, né? Que ela nos leva aos excessos, né? Normalmente quem vem com uma prova dessa da riqueza, que podemos chamar assim, normalmente ele vem para desenvolver a benevolência, desenvolver caridade, colocar essa fortuna, essa riqueza, seja ela qual for, em benefício do outro, né? Ele tem que trabalhar isso nele. Do contrário, quem tem a prova aí da miséria, né, de estar mais limitados de recursos, ele vem realmente para experimentar a humildade, principalmente, a resiliência, né, essa fé, a confiança, de mostrar essa força, de aguentar o tranco. Então, são possibilidades distintas, mas que todas cumpridas nos seus pormenores, né, na sua essência, elas nos alçam à mesma felicidade. E todas não cumpridas também vão fazer com que a gente tenha que repetir de ano, né? Não é o inferno aqui no qual o rico foi levado, né? A gente sabe o contexto, mas faz nos repetir a prova, né? E muitas vezes a gente acaba, né, agravando e pegando provas um pouquinho mais pesadas. Então, o problema dele ali é que a gente vê no começo que ele se vestia de púrpura e linho, né? Ele se vestia magnificamente todos os dias, né? Então você vê que é um culto à vaidade, né? A essa exuberância, tal. E se a gente analisar o que ele não fez nenhuma maldade, né? Ele não mandou maltratar, ele não mandou bater, ele não mandou expulsar, não mandou matar, ele não mandou fazer nada e nem mesmo tirar da sua porta, né? O mendigo. Ele simplesmente estava tão afundado, tão focado naquilo que ele dava valor, que eram os bens materiais, que era essa vaidade, que era essa, né? Que ele não enxergava a necessidade do outro. Então, o foco que a gente dá para as ferramentas, vamos dizer assim, para os bens que nos são confiados, a aplicação dele é que nos pode complicar a nossa experiência. Então, não vejo como o mal, né, como muitos o colocam, de fazer o mal, de fazer alguma coisa contra ele, mas o mal, o conceito de mal também é que a gente deturpa, porque mal é ausência de bem, né? Então, não fazermos também nos dá responsabilidade quando nós temos a condição de fazer. Então é por isso que às vezes a gente se esquivar dos compromissos que a nossa consciência já dá o chamamento, nos pode prejudicar. A quem mais é dado, mais
será cobrado, né? Nós falamos em reuniões aqui. Então, que nós tenhamos também, porque depende de onde está o nosso foco, nós podemos estar negligenciando a visão e tapando ela para outras coisas que a gente deveria ver, né? Tem uma pontuação que eu estava vendo do Haroldo e ele fala que os interesses de um encarnado e de um desencarnado é totalmente diferente. O encarnado está voltado a um culto do corpo, né? Hoje a gente vê muito isso. E aí não tem nenhuma crítica, tá? A gente tem que cuidar da casa corporal mesmo, mas às vezes isso extrapola. Que não me sobra tempo para mais nada. Que eu estou tão mergulhado naquilo e eu não consigo ver outras atividades que são tão importantes quanto, certo? Enquanto o encarnado valoriza essa questão do corpo, o desencarnado não tem corpo. E aí? Né? Não tem perispírito. E o perispírito dele é resultado daquilo que ele plantou aqui. Então, o corpinho bonito aqui chega lá, a hora que olhar no espelho da desencarnação, qual será o reflexo? Né? Eu criei uma beleza exuberante com as minhas boas obras, né? Ou eu só tive egoísmo e vai estar um reflexo não muito agradável lá. São as nossas almas. O que nossas almas refletem? Elas têm cheiro, elas têm cor. Nós sabemos hoje dentro do Espiritismo. E a espiritualidade reconhece ela, né? Nós atraímos conforme a nossa vibração, que tem cheiro e cor, né? Então são sentimentos que plasmamos e a gente dá uma vitimizada, não sei porquê, encosta essas tristezas em mim, essas doenças, essas coisas, né? Bate uma bad, mas o que nós estamos emitindo, né? Então é a nossa preocupação, porque tudo vem de nós, está em nós, né? Refletir tudo isso. Então, nessa questão, acho que não dá para condenar a riqueza, mas a aplicação que esse rico fez, né? Ele negligenciou esse talento, esse bem que foi confiado, que é transitório, tá? Que ele não levou nenhuma riqueza lá para onde ele foi e não fez bom uso dela, certo? Então, aqui tem um livro também, é o Evangelho segundo Emmanuel, que é uma coletânea de livros, e aqui tem o Evangelho segundo Lucas, que é o capítulo que traz alguns textos muito ricos sobre isso, e é uma coletânea da FEB, tá? Muito boa, que ela pega ela vai sequenciando o Evangelho, né? Toda a sequência do Evangelho, põe os evangelistas, tem como é que é? Apocalipse, tem Atos dos Apóstolos, cada uma num livro. E ela pega comentários do Emmanuel que ficaram nas tantas psicografias do Chico, e cada comentário que ele tem em relação a um trecho do Evangelho, ele põe como coletânea aqui. Então você tem uma compilação do pensamento de Emmanuel, todo compilado aqui, que é muito bacana, tá? E aí ele fala aqui, ó, exatamente sobre esse tema, Lázaro e o rico. Eu vou pegar um pedacinho aqui só para a gente ver o que ele fala desse trecho aqui que eu falei, se o rico era mau, se não era, o problema era a riqueza dele ou a pobreza do outro. Ele fala assim, ó, recordemos a lição de Jesus nessa parábola. Não se ergueu Lázaro ao paraíso porque ele fosse pobre, nem desceu o rico aos abismos da sombra porque houvesse granjeado a fortuna entre os homens. O primeiro elevou-se à glória de Abraão pela humildade com que se portou na provação recebida. Foi o que ele fez daquilo que ele recebeu. Arrojou-se o segundo ao seio atormentado das trevas pela displicência com que usufruiu a posição e o dinheiro que o mundo lhe oferecia. Então, um pela humildade e o outro pela displicência, a negligência daquilo que foi confiado. Aí tem mais algumas partes aqui que
precisa comentar, quem quiser ler depois. Então o problema, pois, do céu para Lázaro e da expiação para o rico é de simples atitude, do que eles fizeram com aquilo que receberam. Então é ter consciência de qual que é, né, o que aquela aprovação, o que a vida está me dizendo com aquilo que me foi confiado, com as ferramentas que eu tenho, certo? E ainda são 3 textos, tá? E a hora que a gente fala de riqueza, lógico, o capítulo está falando sobre, né, bens terrenos, riqueza e tal, mas nós precisamos entender riqueza como algo mais. Acredito que riqueza signifique algo mais. Riqueza de quê? Então ninguém, né, tem aquela frase, ninguém é tão pobre, né, que não possa oferecer algo ao outro, e ninguém é tão rico que não precise de nada, né? Nós todos temos a oferecer, nós todos temos a receber. Então aquele que se acha aqui que não precisa de nada, já está precisando, né? Está precisando e muito, né? Então nós todos precisamos, sempre precisamos de ajuda, precisamos de um ombro amigo, precisamos parar para refletir, precisamos de psicólogo cada vez mais, né? Precisamos de terapia. Então, quebrar esse orgulho um pouquinho, porque, né, falar baixinho aqui para as mulheres não dar um sorrisinho de canto de boca, os homens é mais teimoso nisso. E eu tô aqui puxando a fila. E resolvi ceder e falar assim, não, realmente preciso de ajuda, tá em terapia aí, e a gente está acabando de se encontrar. É verdade, sou assim. Você está falando tudo que eu preciso ouvir mesmo, né? Então, sobre riqueza, ainda fala aqui, Emmanuel, temos conosco usuários da inteligência que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia. Usuários da inteligência que se ocultam nas terríveis trincheiras da inércia. Ou seja, eu tenho a inteligência e eu sou inerte. Eu não faço nenhum bom uso, eu não converto essa inteligência para nada. Os abastados da saúde que desamparam os aflitos e os doentes, né? A minha condição, graças a Deus, de saúde, mas aos outros que estão, nem uma prece, né? Nem sequer uma prece. Os privilegiados da alegria que se cerram a porta aos tristes, né? Muitas vezes até piora um pouco, né? Eu uso minha alegria como soberba para jogar na cara da outra pessoa. Isolando-se nos oásis de prazer. Os felizes da fé, que procuram a solidão ao pretexto de se preservarem contra o pecado, né? Então, aquele que já entendeu que tem fé e se isola, né? E a gente sempre fala uma frase aqui, né, Moacir? Fala assim, é fácil ser espírita aqui. Eu venho aqui, tem uma galera aqui me sustentando de pé, que hoje o ciático tinha atacado, eu não estou nem sentindo dor. Vem aqui, levou tudo embora. Então aqui eu sou, né? Só que, e lá amanhã, lá no meu lar, a hora que, né, bate aquela, eu comigo mesmo. E aí, como que eu reajo? Então, o espírita precisa ser espírita lá fora. Espírita dentro do centro é facinho. Aqui nós temos todo o ambiente preparado desde muito tempo, as vibrações necessárias, todo mundo em silêncio, todo mundo contribuindo com a aula, né? Mas, e lá, né? E ainda, os favorecidos da família terrestre que ouvidam os peregrinos do mundo, sem carinho e sem lar. Então, a hora que a gente for pensar em riquezas, todos nós temos algo a dar, seja saúde, seja a inteligência, seja já o conhecimento. E aí a gente faz a reflexão, falando entre 4 paredes aqui, né, de nós espíritas, né? Eu falei lá no começo, a quem mais é dado, né, mais será cobrado. Então, o que nós estamos fazendo desses conhecimentos que nós recebemos, né? Será que na hora de mostrar a fé que a gente professa, né, nós estamos colocando a cara, não, é comigo aqui mesmo, certo? Ou a gente ainda está esperando uma melhor postura do outro,
do outro que não professa, do outro que não tem esse entendimento. Porque aí fica complicado, né? No embate do dia a dia, o outro é arrogante, o outro é não sei o quê, tal. E eu tô aqui, é o outro, né? Tá, aí vem a espiritualidade e fala assim, mas de quem que eu vou esperar? O outro que realmente é imaturo, você tá certo. É uma criança espiritualmente, não sabe lidar, não tem compostura, não tem inteligência emocional, e você que já tem toda a base, tem o conhecimento. Eu espero de quem? O entendimento, a concórdia, né? Dar o outro lado, dar a outra face. Então, quando a gente pensa na espiritualidade, chegando lá e ter que olhar para aquele espelho, peraí, que imagem é essa? Ou fazer, né? Falar com alguém lá do, né? Como fala as alegorias, falar com São Pedro, vamos puxar teu relatório aqui. Então, você brigou com esse cidadão, você sabia que ele não tinha condição. Ele não tinha condição nenhuma, você estava certo. Ele realmente era o ignorante. Mas você não era. Tá? E vocês brigaram a vida inteira, e agora vocês têm que voltar. Tá? E agora volta na mesma família. E volta como filho, ou volta como... Entendeu? Aí é a justiça divina agindo sobre nós. Né? Então, a nossa postura diante desse conhecimento, diante dessa, né, dessa parábola como foi colocada, nos leva a refletir de várias formas. Mas eu acredito que a mensagem seja essa, de a gente conseguir identificar, né, o que nos foi confiado, qual o talento, né? A outra, né, como a gente fala de estudo sistematizado, vou dar uma brechinha aqui. Qual que é o talento? Qual a quantidade de talento? Para puxar na semana que vem aí o estudo. Né? Qual é essa riqueza que foi confiada para mim? Nós todos temos. Né? Esse pai é um pai de amor e de justiça, como assim o sabemos. Né? Então, se estamos aqui hoje escutando isso, nós automaticamente assumimos um compromisso de refletir sobre isso. Né? E o que a casa espírita está, né? São pontos de reflexão, vocês me perdoem, mas nós, os jovens que estão aqui na frente hoje, já quarentaram, né? Então, se você for pensar no movimento, né? Então, como atingir esse público jovem para trazê-los mais para a nossa casa? Será que o modelo ainda vai persistir? Será que a gente precisa começar a fazer reflexões de conquistar esses corações? Né? Porque vem uma galera aí que, para sair de casa, hoje está tudo em acesso e tal. Como buscá-los? Então são reflexões que cada vez mais a gente precisa internalizar. Estou falando do movimento, né? Estou falando, mas vamos trazer para nós. Então são embates que eu estou tendo dentro do lar, dentro da casa, então eu preciso começar a ponderar isso. O que isso está querendo me dizer e qual o talento que eu tenho para resolver isso. Se reconhecer, às vezes, incapaz, que ainda não tem, elevar pensamento para trazer esclarecimento para eu poder lidar com isso, né? Mas que a gente ainda não esteja, assim como o rico, só olhando para aquilo que muitas vezes nós nem precisamos, certo? Conta-se de uma passagem de Gandhi, que ele foi convidado para passear em Paris, né? E ele estava andando pelas ruas com a sua comitiva lá, que tinha alguma reunião, sei lá o quê, né? E a hora que ele olhava as vitrines, ele estava sorrindo muito, e ria, né? E aí ele foi interpelado, mas o que foi? Você olha as coisas e está rindo, né? O que foi? Eu estou vendo tanto de coisa que eu não preciso para ser feliz. Né? E aí fica o questionamento para nós, né? Será mesmo que eu preciso de tudo isso? Porque até para lidar com a riqueza eu preciso de inteligência, né? Às vezes vem um prêmiozinho ali, você ganha um troquinho, você fala, putz, não fiz nada com ele, já foi, nem sei onde que eu gastei. E aí se fosse milhões? Já fui, fiz um monte de... né? Só me compliquei. A hora que eu fui ver, vixe, eu tinha 1 milhão, agora eu tô com dívida, porque eu fui gastando aqui, fui colocando em coisas, me comprometendo, e agora eu tenho a dívida. Veio 1 milhão, agora eu tenho 1 né? Então, até para isso, então, as riquezas, a gente fala, só para encerrar, nós
há um estudo que se elas fossem distribuídas, né, igualmente, né, não haveria progresso, porque ficaria tão a mínima parte, né, e isso travaria o avanço do mundo. Ou seja, elas estão concentradas praticamente naqueles que podem multiplicar e naqueles que podem alavancar, espíritos que já têm capacidade de alavancar o progresso, que têm a capacidade de transformá-la, né, em benefício para o coletivo. Nós temos as exceções, temos irmãos que estão, né, fazendo mau uso, sim, mas não são a maioria. A maioria que a gente vê é porque aparece no jornal e porque a gente gosta de assistir aquilo. Mas tem muita gente, né, donos de indústrias, de coisas que estão promovendo emprego, sustentando famílias e usando isso em benefício do outro. Só que isso, né, isso a Globo não mostra, né? Assim, né, e a gente não se interessa em pesquisar também. Então, fica elas por elas. Mas, sim, a riqueza nos serve para as pesquisas, para as curas aí, quantas outras apareceram. Então, vamos... Né, a riqueza não é má quem faz mau uso dela. Nem a pobreza é boa. Nós temos poços de orgulhos encarnados em pobreza. Pessoas que não aceitam, certo? E que se rebelam e se complicam mais ainda. Então, uma coisa, né, não é uma regra, né? É o que a gente faz daquilo, assim como o Emmanuel nos colocou. Gente, era essa a mensagem, uma mensagem mais concisa. Acrescenta algo, por favor, possa falar. Acho que a abordagem é essa.